Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Quinta-feira, 30 de janeiro, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Justiça nega liminar para a exoneração de comissionados em São José dos Campos. Chuvas ficam mais intensas na região, dizem meteorologistas. Atlas faz radiografia das cidades da RM Vale. São José dos Campos tem primeiro caso de suspeita de coronavírus. OMS convoca reunião de emergência para tratar de surto de coronavírus. Regina Duarte diz sim no altar da cultura. Essas e muito mais notícias na edição de hoje do Abre Aspas, logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Estamos de volta com o Abre Aspas desta quinta-feira. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Glau. E o comentarista convidado, Leandro, o cientista social Leandro Beceneri. Muito bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia, Zé Guilherme. Bom dia. E vamos às notícias. O coronavírus assusta a RM Vale. A cidade de São José dos Campos registrou o primeiro caso suspeito de coronavírus. Segundo a Secretaria de Saúde Municipal, a paciente é uma mulher de 51 anos que procurou atendimento com os sintomas da doença. Ontem, em um hospital da rede particular. No domingo, ela começou a apresentar sintomas como febre, tosse, coriza, dor de cabeça e fraqueza. Ela disse à equipe médica que o marido retornou da China no final de dezembro e, por causa dos sintomas, os médicos optaram pela internação e isolamento dela. Segundo a Secretaria de Saúde, a paciente está sendo tratada com Tamiflu, que é o medicamento usado no tratamento da gripe H1N1. Além da suspeita em São José dos Campos, o Brasil tem ao menos outros 9 casos suspeitos de coronavírus em 6 estados. São Paulo tem outros 3 casos suspeitos, todos na capital. O caso de São José dos Campos ainda não consta no boletim oficial do governo federal, o que deve ser atualizado às 12 horas de hoje. Ainda não existe confirmação da doença no Brasil, apenas casos suspeitos. E o coronavírus será novamente assunto de reunião da OMS. Um dia depois de se reunir com o presidente da China, Xi Jinping, a direção da Organização Mundial da Saúde anuncia que está convocando os especialistas do Comitê de Emergência da entidade para determinar se deve declarar emergência sanitária global por conta do novo coronavírus. A reunião acontece em Genebra na tarde de hoje. Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, fez o anúncio nas redes sociais e explicou que o objetivo agora é o de evitar que novos epicentros do surto possam brotar. Abre aspas. Agora, o mundo inteiro precisa estar em alerta, preparado e tomar ações, disse Tedros. Hoje, já são 16 países com casos registrados e em alguns deles foi registrada uma transmissão entre pessoas que sequer estiveram na China. Na reunião, a OMS deve definir se a situação é ou não uma emergência internacional de saúde. Esse tipo de emergência só foi acionada 6 vezes para doenças como a gripe suína e o ebola. As autoridades chinesas de saúde anunciaram no último boletim divulgado ontem o número de mortes causadas
pelo coronavírus subiu de 132 para 170. O total de casos confirmados da doença é de 7.711. No Brasil, o Ministério da Saúde informou ontem que os 9 casos suspeitos estão presentes em 6 estados, sendo 3 em São Paulo, 2 em Santa Catarina e 1 caso em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Ceará. Como é que você está vendo as ações da China em relação à tentativa de isolar comunidades? Esse é um ponto bastante complexo, né? Porque a China é o país mais populoso do mundo, com a maior população do planeta, e até pelo sistema político e administrativo que eles têm essa possibilidade de conseguir fazer uma quarentena com uma população de 18 milhões de pessoas. Só para a gente ter uma ideia, 18 milhões de pessoas é a população de toda a região metropolitana de São Paulo, que eles estão isolando, né? Então ninguém entra e ninguém sai daquela região. Então eles conseguem agir dessa forma, né? Eles têm houve uma demora no início da tomada das ações, mas eles têm uma certa celeridade no que diz respeito, né, a tomar esse tipo de atitude. O que a gente tem que observar é que essas são regiões muito populosas, com alta densidade demográfica. Então um vírus se espalha numa região como essa de forma muito mais rápida, né, onde existem muito mais pessoas. Um outro ponto que a gente tem que ressaltar é que, apesar da baixa letalidade do vírus, quando você tem um surto como esse, você sobrecarrega os sistemas de saúde. Então isso começa a criar uma crise que ela pode ter um efeito dominó. Então uma pessoa que de repente se fere, quebra uma perna e tem que ir no hospital, ela não é atendida justamente porque o sistema de saúde está totalmente voltado para isso. E a pessoa que vai até o hospital não consegue o atendimento, até porque se ela ficar naquele ambiente ela corre um risco de contaminação. Então, esse efeito em cadeia que é muito preocupante. Na China eles ainda eles conseguem fazer as coisas de forma muito veloz, como que eles prometeram construir um hospital de 1.000 leitos em 10 dias, que é uma coisa, né, que se acontecer, acho que é uma coisa única, né? Mas outros países com menos infraestrutura e com menos poder de construção, né, e poder financeiro de fazer algo desse tipo, podem sofrer com simplesmente um colapso dos sistemas de saúde. Então isso é muito preocupante. Aí a letalidade começa a aumentar. Atualmente ela é de 2%, mas porque ela está ali num cenário um pouco mais controlado. Se isso se espalha de forma muito violenta, de forma muito rápida, isso pode se tornar um pouco mais complicado, né? Seríssimo mesmo. E a atriz Regina Duarte afirmou, no fim da tarde de ontem, que aceitou o convite para assumir a Secretaria Especial da Cultura. Ao deixar o palácio após encontro com o presidente Jair Bolsonaro, a atriz disse aos jornalistas, abre aspas, agora vão correr os proclamas antes do casamento, em referência a metáforas de matrimônio usadas pelo presidente. A nomeação oficial de Regina Duarte ainda terá de ser publicada no Diário Oficial da União. O órgão está sem comando desde o último dia 17, quando o ex-secretário Roberto Alvim foi demitido após usar frases semelhantes às usadas por Joseph Goebbels, ministro da propaganda da Alemanha nazista. A gente tem que torcer para que a coisa melhore. Melhore, porque piorar é difícil. Piorar é difícil. Piorar é muito difícil, diria que até quase impossível, né? Então a gente tem que torcer para a coisa de fato melhorar. A minha crítica é sempre a seguinte, eu sempre acho que o cargo de ministro ele é um posto estratégico. E a pessoa tem que ter uma formação, né, de ser um gestor muito hábil nesse sentido, né? Mas, enfim, acho que a coisa tende a melhorar. A figura do ministro, quer dizer, ele tem que ter, lógico, capacidades de gerenciais, né? Capacidades gerenciais. Só que realmente é também um cargo político, né? O que a gente tem que ver é o que se a atriz Regina Duarte vai ter carta branca para mexer na equipe. Que é o que tudo indica, até pelo que o antigo secretário disse, né? Que até o discurso tinha sido culpa da equipe, né? Então é uma equipe que tem problemas. Pois é. Né? Então a gente vai ter que ver como ela vai lidar com a equipe. E outra coisa, ela vai testar realmente se ela vai ter a chance de
apaziguar, porque é meio interessante, né? Ela tem um discurso de paz e o Bolsonaro tem um discurso de guerra. Então, aí pode ter um conflito nesse casamento. Exatamente. E, como já ocorreu entre outros ministros. pois é, né? e o divórcio pode acontecer rapidamente. Sim. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã de hoje que irá exonerar José Vicente Santini do cargo de assessor especial de relacionamento externo da Casa Civil. Santini foi nomeado para o posto ontem, um dia depois de ser demitido publicamente por Bolsonaro do cargo de secretário executivo da pasta após utilizar um avião da Força Aérea Brasileira para se deslocar da Suíça à Índia. Amigo da família Bolsonaro, a nomeação de Santini foi tomada após os filhos do presidente intercederem pela permanência do ex-secretário no governo federal. Abre aspas. Informo que em diário oficial será publicado tornar sem efeito a admissão do servidor Santini, escreveu o presidente em rede social. Bolsonaro disse ainda que vai exonerar o interino da Casa Civil e passar o programa de parceria de investimentos da Casa Civil para o Ministério da Economia. O papel do Onyx Lorenzoni foi completamente esvaziado. Sim. Como chefe da Casa Civil, agora ele já não manda quase nada. Né? Então agora vamos ver o que vai acontecer com ele na volta das férias, né? Sim, porque é uma maluquice completa. A pessoa, né, esse funcionário, ele foi mandado embora num dia, recontratado, ele foi contratado primeiro pelo governo, depois ele foi mandado embora, depois ele foi readmitido e agora ele está sendo mandado embora. Tudo isso num prazo aí que não chega a 48 horas. Então isso... Hoje de manhã eu pensei que era uma coisa e já era outra. Sim, exatamente. Né? Então assim, isso mostra um pouco a desorganização e a bagunça que está esse governo. Né? E outros filhos do presidente intercedendo por uma pessoa que fez algo errado, para ela ser admitida no governo, isso é completamente errado. Sim, Um absurdo. também não está claro exatamente qual foi o papel dos filhos, né? Sim. Tem gente que diz que é uma questão encaminhada pelo próprio Lorenzoni. Mas aí seria um enfrentamento que eu não sei se o Onyx Lorenzoni estaria disposto a fazer, né? E o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, foi condenado na Operação Fatura Exposta. A ação é um desdobramento da Lava Jato que revelou desvios de 300 milhões de reais na saúde entre 2006 e 2017. Esta é a 13ª condenação de Cabral na Lava Jato. A pena já chega a 281 anos, 10 meses e 13 dias de prisão. A operação denunciou desvios na Secretaria de Estado de Saúde, com o pagamento de propina para a organização criminosa comandada pelo ex-governador Sérgio Cabral. O esquema também envolveria pregões internacionais, com cobrança de 10% nos contatos nacionais e internacionais. Além de Cabral, outras 5 pessoas foram condenadas, entre elas o ex-secretário de Saúde, Sérgio Cortes. Bom, isso aí ele já soma... Umas 4 encarnações. Exatamente. 3. Só por conta da pena. Só por conta da pena tem umas 4, ele tem que voltar 4 vezes para cumprir, né? É verdade. Então é complicado. E a gente espera que de fato seja punido, que haja sim, que continue, né? Que ele continue sendo, enfim, sendo julgado aí de forma... porque daí os esquemas vão aparecendo, né? Os esquemas vão aparecendo e vai passando um recado de que a impunidade não é aceita. Então é importante você ver um ex-governador, os ex-secretários estaduais do Rio de Janeiro sendo presos, sendo condenados, e os processos continuando, né, sendo julgados, aí tramitando. Acho que é um recado importante para a sociedade. Não tem dúvida. E o presidente do BNDES, Gustavo Montesano, afirmou que a auditoria não encontrou irregularidades em negócios do banco. Questionado por jornalistas sobre a conclusão da chamada Caixa Preta do BNDES, Montesano afirmou que, atualmente, o banco não tem mais nada a
esclarecer. A auditoria foi contratada entre 2017 e 2018, durante o governo do ex-presidente Michel Temer. O alvo principal eram operações realizadas em governos petistas. Na semana passada, o subprocurador do Ministério Público no Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado, pediu ao tribunal que avalie se houve irregularidade no gasto autorizado pelo BNDES no processo de auditoria. Gustavo Montesano afirmou que o valor total da auditoria contratada pela instituição foi de 42,7 milhões de reais e não de 48 milhões, como divulgado no último dia 21. A questão é a seguinte, né? Como foi comentado aqui ontem, essa auditoria é uma auditoria contábil. É lógico que não vai ter problema, né? Porque as coisas não se dão às claras. Então seria preciso uma auditoria que investigasse também. Precisa ver, porque assim, até o que a auditoria foi fazer, a contratação dela é todo um processo. Não, a gente vai investigar os contratos do BNDES das gestões petistas, eles estão tentando achar alguma coisa de errado para falar, ó, tá vendo, eles são mais corruptos ainda. Então esse é um ponto que é complicado, eles estão usando de 42,7 milhões para fazer uma auditoria. Que empresa foi essa? Que a pessoa fez uma auditoria que durou o quê? Um ano, ou menos que isso, e ganhou 42,7 milhões de reais? Falei, da onde, como que autorizaram isso? Tudo isso para fazer uma caça às bruxas. E chega essa conclusão, como você mesmo ressaltou, que não tem problema nenhum. Então assim, qual que é o problema? O que vai ser feito agora? A gente vai simplesmente pagar 42 milhões de reais e esse dinheiro já foi? Sinto muito, foi um erro ter feito isso e tudo mais, jogado no ralo. Né? Então, agora vai ter o quê? Uma investigação sobre a auditoria. E assim a gente vai... E quanto será que vai custar essa investigação? Exato. E assim vai, né? Nós vamos para um rápido intervalo e na volta o tempo e, claro, a situação das chuvas em Minas Gerais. É rapidinho, fique com a gente. Estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta já quinta-feira. Mais um dia provavelmente de calor. Vamos saber como fica esse tempo com ele. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. O tempo dessa quinta-feira vai ficar bem parecido com o que a gente viu ontem, só que com um pouquinho mais de nuvens ao longo, né, de todo o dia. Vamos ter uma nebulosidade variada aí, com o sol aparecendo com bastante frequência, com bastante intensidade. O calor vai estar presente novamente, máxima prevista de 32 graus no Vale do Paraíba, 31 no litoral em São Paulo e 27 na Serra da Mantiqueira. E hoje, novamente, nós temos sim possibilidade, chances de pancadas de chuva isoladas que, se ocorrerem, podem ter intensidade moderada a forte, com raios e rajadas de vento. Muita atenção com essas pancadas aí que podem ocorrer ao longo de todo o dia. E essas condições do tempo vão permanecer pelo menos até o próximo domingo. Vamos ter dias de calor, nebulosidade variada e chuva no final da tarde. É o modo verão ligado aí para o restante da semana. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio. Um grande abraço a você e a todos aí do Tempo Vale. A gente estava conversando enquanto passava aqui a previsão do tempo e o Leandro comentou uma coisa bem legal da Defesa Civil, né, Leandro? Exatamente. A gente já tinha até comentado aqui, mas acho que vale a pena a gente ressaltar, né? A Defesa Civil ela disponibiliza um número que basta você mandar uma mensagem SMS para eles com o seu CEP,
que eles te cadastram na base de dados deles, e quando tem algum evento, como uma chuva forte, até mesmo eventos de queimadas, né, eles mandam essas mensagens avisando que essas chuvas estão chegando e o que vai ocorrer. Ontem, né, eu recebi 4 mensagens ao longo do dia, gratuitamente, não cobra nada, né? E mensagens assim, ó, a Defesa Civil, o número, né, para quem quiser, antes só de falar. Isso. O número é o 40119. Então é só mandar uma mensagem, você manda uma mensagem, um SMS para 40119 199 com o seu CEP, né, o CEP da sua residência. E aí eles vão te cadastrar e vão passar a mandar mensagens para você contando essas, né, apontando essas situações de risco. Que então, mensagem, por exemplo, irmão? por exemplo, ontem eu recebi uma mensagem assim: Defesa Civil, 2 pontos, chuva intensa em São José dos Campos, atinge as cidades vizinhas, busque abrigo, evite áreas abertas. Depois, à noite, eu recebi uma outra mensagem assim, às 9h48 da noite, chuva intensa em São Bento do Sapucaí e São José dos Campos. Então a gente sabe que muita gente acaba indo para São Bento ou mora em São Bento, né? Aí tem condições para raios, atinge cidades vizinhas, busca abrigo. Então, gratuitamente, você acaba sabendo, né, o que vai ocorrer, você tem como se preparar. Não tem então, se dúvida, você vai, de prevenção, repente, né? por exemplo, para São Bento do Sapucaí, eu recebi uma mensagem de chuva entre São José e Piracaia. Então, se você ia pegar Dom Pedro ali, já fica um pouco mais esperto, porque provavelmente você ia pegar uma chuva forte, intensa ali. Muito então, interessante. Defesa Vamos repetir Civil o número? É 40119, 40199. Não. 119? Desculpa. 199. Ah, tá. Perdão, desculpa. Então é 199, 40199. Você manda o seu CEP por SMS, só apenas o CEP para eles. Né? Simples, e eles vão te mandar essas mensagens gratuitamente. E se quiser cancelar, é só mandar uma mensagem pro 40199, escrito cancelar. E pronto. Olha só então, que assim, legal. isso é bacana, ajuda, e até para você, se de repente estiver se deslocando para algum local, estiver em uma área aberta, enfim, você sabe o que está ocorrendo ali, tem tempo de tomar uma atitude. Não tem dúvida, muito bacana, e a gente vê que a Defesa Civil não é só na hora que acontece o problema, o desastre, na verdade. Existe isso daí, então utilize, porque prevenir é sempre o melhor remédio, às vezes até. Tá? E as chuvas continuam a castigar Minas Gerais. O número de mortes subiu para 55, conforme a atualização da Defesa Civil divulgada ontem. A maior parte das mortes foi causada por soterramentos, deslizamentos e desabamentos. 9 pessoas foram arrastadas pelas águas e 4 morreram por afogamento. Um homem está desaparecido na cidade de Conselheiro Lafayette. Há 65 pessoas feridas. Até o momento, cerca de 53 mil pessoas foram afetadas e cerca de 44 mil estão desalojadas. Em todo o estado, 137 cidades tiveram a situação de emergência decretada. 5 municípios estão em estado de calamidade pública: Orizânia, Ibirité, Catas Altas, Taparuba e Muriaé. Em Belo Horizonte, as chuvas bateram o recorde de maior temporal da história da capital. Na noite de terça-feira, em 3 horas, o volume de água chegou a 183 milímetros. Em entrevista coletiva, o governador Romeu Zema, do Novo, anunciou novas medidas de resposta aos danos causados pelas chuvas, como o adiantamento de parcelas de repasses financeiros devidos a municípios. Zema acrescentou que o governo federal poderá disponibilizar recursos adicionais aos municípios atingidos. Muito sério o problema em Minas Gerais mesmo. Muito sério, quem viu os vídeos dá para ter uma dimensão do que está acontecendo lá. Os vídeos de Belo Horizonte, coisas que eu nunca tinha visto, os bueiros explodindo, pareciam chafarizes. As ruas pareciam rios, né, arrastando carros, muito pior do que outras chuvas que a gente já tinha visto em áreas urbanas também, porque o nível do alagamento foi muito, muito alto, né, a quantidade de pessoas afetadas e as vítimas disso, né, altíssimo. Então, assim, um número muito elevado.
Então isso mostra como que esses fenômenos climáticos estão se tornando a cada ano mais intensos e mais imprevisíveis. Não tem a menor Esse dúvida. foi 183 milímetros em menos de um mês, né? E no caso particularmente de Belo Horizonte, existe um agravante que a característica de Belo Horizonte é que muitos rios foram canalizados. A região tinha uma grande quantidade. Tem um volume desse, fica quase impossível que dê vazão a tudo isso, que resista ao que já foi feito. É muito triste. E a respeito disso que você comentou, olha só, a meteorologia, na verdade, não prevê melhoras para o futuro. A chuva volumosa na região sudeste tem se tornado frequente e os meteorologistas dizem que ela tende a ficar ainda mais intensa. Na terça-feira, em Belo Horizonte, o volume passou dos 180 milímetros na região centro-sul. Isso concentrado em apenas 3 horas. Segundo os especialistas, é muito difícil se defender de chuvas assim. Para se ter uma ideia do que esses números significam, uma chuva de 50 milímetros já pode provocar alagamentos, dependendo do lugar. O Instituto Nacional de Meteorologia, quando prevê chuva de 50 milímetros, já alerta a Defesa Civil da região. Em São Paulo, na década de 60, houve 3 dias em que a chuva ultrapassou os 80 milímetros. Nas décadas seguintes, isso foi acontecendo mais vezes. A década atual acaba só no fim de 2020 e já houve 14 dias com chuvas acima de 80 milímetros. Abre aspas, a principal explicação são as mudanças climáticas, o aquecimento global. Mais calor na atmosfera significa mais vapor d'água. Mais vapor d'água. A atmosfera retém mais esse vapor. E quanto mais vapor, mais intensas são as chuvas, explicou Carlos Nobre, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP. O Instituto Nacional de Meteorologia explica que, além do aquecimento global, a impermeabilização das cidades com concreto e asfalto e a diminuição de áreas verdes também mexem com as chuvas, pois, claro, retém o calor e esquenta a atmosfera, coisa que você já vem falando também aqui, né? E depois ainda aparecem os negacionistas, né? Os negacionistas, que não acreditam em nada disso. Que dizem que a nada gente está disso. vendo, a gente está presenciando. Não tem a menor dúvida, fica terraplanistas e os tais aí, né? E tem um outro problema, uma outra questão. São José dos Campos ainda não teve chuvas violentíssimas como as que ocorreram, por exemplo, ano passado e ano retrasado. Vamos torcer para que isso não ocorra esse ano. Porque as chuvas, eu me lembro que você andava no centro de São José, a quantidade de árvores que caíram, e assim, se as chuvas serão mais intensas ainda, então vamos torcer para isso não chegar na nossa região, né, para não afetar da forma como foi nos outros anos, porque se for mais intenso ainda, vai ser difícil, vai ser complicado. Nem fale. E a Justiça negou o pedido do Ministério Público que pede pela exoneração de comissionados da Prefeitura de São José dos Campos. A solicitação poderia atingir 138 funcionários que estão lotados em 21 cargos diferentes. Na ação, o Ministério Público apontou 4 supostas irregularidades nos cargos comissionados. Cargos com funções técnicas, operacionais, profissionais e burocráticas, destituídos de natureza comissionada. Cargos cujas atribuições e requisitos de provimento não constam das leis criadoras. Cargos com nível de escolaridade distinto do superior, violando o princípio da eficiência. Cargos cujo requisito de provimento é análise de currículo, violando o princípio da impessoalidade por facultar a escolha por critérios puramente subjetivos. Na decisão, o juiz Silvio José Pinheiro dos Santos alega que faltam fundamentos suficientes que apontem que as exonerações devam ser realizadas.
E olha que notícia interessante. A Câmara de Cachoeira Paulista aprovou um projeto que reduz os salários dos vereadores de R$ 4.400 para R$ 1.300. Pois é, a mudança será válida durante o quadriênio de 2021 a 2024. O projeto teve a autoria dos vereadores Nenê do São João, do PSB, Dimas Barbosa, do PTB, Breno Anaia, do PSC, Max Barros, do DEM e Tião do Marli, do PL. E contou com 7 votos a favor e 5 contrários. Segundo os vereadores, o novo salário, com a aplicação de descontos, se equipará ao valor do salário mínimo hoje, em R$ 1.039. Senhores, Bom, bacana, né? Bacana. Eu acho que é uma atitude que mostra, dá um retorno para a sociedade de uma demanda que a sociedade tem de você equiparar, né, tornar a coisa mais real. Não tem a né? menor dúvida. Eu acho que isso é importante, acho que é um anseio da população em relação a isso. Né? Eu acho que isso é importante. Dúvida. Em relação só à notícia anterior dos comissionados, esse é um problema geral do Brasil. Assim, essa questão de você poder contratar funcionários comissionados. Não que eu seja contra funcionários comissionados, porque em alguns cargos, de fato, você assume um mandato, você pode trazer uma pessoa para trabalhar com você da sua confiança, que vai ficar ali 2, 3, 4 anos, depois quando você sair, essa pessoa vai ser mandada embora. E nem é o intuito da pessoa ser um funcionário público. Ela não pretende, de repente, prestar um concurso. Mas para determinados cargos, se o objetivo é criar vagas, que seja feito por meio de concursos, com uma análise que não seja subjetiva. Esse é outro ponto, um problema de gestão que o Brasil tem com essa questão dos comissionados. Né? Esse é um problema do Brasil todo, uma característica infeliz nossa. Né? E essa última notícia, de fato, é muito importante. É legal, assim, quando você vê, né, quando um desejo da população é atendido, né, e você começa a colocar uma questão mais da realidade, né, entre o poder público e a população. Não cria-se um grande degrau, né, entre ambos. Perfeito. Muito interessante e concluindo aqui também, parabéns à Cachoeira Paulista. Que isto seja realmente um exemplo que a gente espera que percorra aí todo o Brasil. E pesquisadores da Unicamp lançam um atlas diferente. Os mapas fazem uma radiografia das diversidades socioespaciais do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. O atlas está disponível em e-book para download gratuito. Um dos organizadores da obra é o cientista social Leandro Besseneri, um dos comentaristas aqui do jornal Abre Aspas. Então, Leandro, hoje nós vamos abusar de você, estamos abusando mais ainda. Parabéns. E qual é, na verdade, o objetivo desse Atlas, Leandro? Agradeço, né? Obrigado pela oportunidade da gente estar expondo esse material aqui. O material ele é de autoria do professor José Marcos Pinto da Cunha, né? Que é meu orientador de doutorado, da Kézia Anastácio, que foi uma colega minha de doutorado, hoje ela é doutora, e de minha autoria também, né? E quando a gente produz esse material, em primeiro lugar, a gente entender como que funciona, né, essa dinâmica sociodemográfica da região metropolitana do Vale do Paraíba, e também que esse material sirva de ferramenta, né, de instrumento de análise por parte dos nossos gestores públicos. Né? Porque a partir do momento que você tem uma radiografia de como que está funcionando, né, tanto dentro dos municípios como na região como um todo, eu acho que torna a tomada de decisão, as tomadas de decisões estratégicas mais assertivas e incorrendo em menos riscos. Né? Então, o objetivo desse material é justamente esse, servir de fonte, né, de informações para os gestores públicos tomarem decisões, e não só para os gestores públicos, para o próprio mercado, né, o mercado privado também. Né? Aí a gente tem a capa, né? Exatamente. Aqui é digamos, o banner de lançamento dele, a capa ali à esquerda, né? Então, Vale do Paraíba e Litoral Norte, diversidades socioespaciais, da região metropolitana do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. Para quem não sabe, desde 2012, o Vale do Paraíba, né, incluindo o Litoral Norte, pegando ali desde Jacareí até as areias, até o fundo do vale, né? E o Litoral Norte, os 4 municípios, né, banhados aí pelo mar, eles foram considerados uma região metropolitana
que é a RM Vale, né? Então, esse atlas ele foi produzido, né, pelo Núcleo de Estudos de População, dentro do Núcleo de Estudos de População, Elza Bercó, da Unicamp, né, junto em parceria aí com o Centro de Estudos da Metrópole, com o CEM, e teve aí financiamento de verbas públicas. E por isso, então, né, ele é totalmente gratuito para ser baixado e poder ser utilizado por quem quer que seja. Então, a gente espera que isso seja constituído uma ferramenta, né, que seja aplicada para a gestão estratégica dos recursos, tanto públicos quanto privados, né? A gente está vendo aí um mapa, 2 mapas da região, né? Exatamente. Que você tem os dados do ano 2000 Exato. e depois de 2010. Exatamente. Por que os dados do ano 2000 e de 2010? Porque os últimos censos demográficos ocorreram em 2000 e em 2010. Nós tivemos censo em 1991, mas ele não permite uma análise nesse nível, com esse nível de aprofundamento, digamos assim. Então nós não consideramos o ano de 1991, pegamos 2000 e 2010 e em 2020, no ano atual, ocorrerá o censo novamente, com os dados sendo lançados aí em 2021, então aí poderá se repetir esse trabalho. Então o que a gente vê, né? O mapa à esquerda, o mapa mais antigo, o mapa de 2000, né? Então mostra, esse é o mapa do índice de envelhecimento, né? Então a proporção de pessoas é um índice que mostra a proporção de pessoas com mais idade, né? Conforme a cor ela se torna mais escura. Então a gente vê que envelheceu, né? A gente tem a linha ali, que é a linha da Dutra, né? Exatamente. A gente pode observar aí, ó, são 5 linhas. Então a gente tem uma linha que é a linha da rodovia Presidente Dutra, a Carvalho Pinto, passando logo abaixo, a rodovia dos Tamoios, a Oswaldo Cruz e a Rio Santos. Então nós escolhemos aí essas 5, né, 4 rodovias as mais importantes da região, né? Então a gente falou, vamos colocar ela no mapa para a gente entender como que se desenha, como que a população ela se espalha ao longo dessas rodovias. E quando a gente olha, por exemplo, a rodovia Presidente Dutra e a Rio Santos, a gente vê que a população, onde tem as maiores concentrações, até de densidade demográfica, isso ocorre margeando essas rodovias, né? E na Rio Santos também isso acontece. E o que a gente percebe nesses 2 mapas? Que ocorreu entre 2000 e 2010 um envelhecimento da população de toda a RM Vale, e quando nós pegamos cidades maiores, como por exemplo São José dos Campos e Taubaté, a gente vê as áreas onde a população é mais envelhecida e onde a população é mais rejuvenescida. Então, por exemplo, no centro de São José dos Campos, na região centro-oeste de São José dos Campos, em Nós Taubaté... temos um outro mapa aí? Pode passar para o próximo mapa. Passa para o próximo mapa, por favor. Mais um. Mais um. Não está aí. Mais um? Não está aí? Então, pode voltar para aquele mapa então, para o primeiro. Isso, esse daí. O que a gente consegue ver, né? É que no município de São José dos Campos, região centro-oeste, por exemplo, ela é mais envelhecida. Isso é esperado, né? Então a região do Urbanova, Aquários, Vila Diana, Jardim Esplanado, centro de São José, onde moram pessoas mais envelhecidas. E na região leste e sul da cidade, pessoas mais jovens, né? Que informação que isso traz para a gente? Essa informação isolada, às vezes a gente fala, mas o que está acontecendo? Mas ocorre um processo, até que se chama um processo de periferização, onde as pessoas que não têm uma renda ainda suficiente para morar em uma região, né, mais consolidada, onde os imóveis custam mais caro, como elas não acumularam essa renda ainda ao longo da vida, elas procuram localidades onde essa renda ela é mais barata, onde os terrenos, onde os lotes são mais baratos. Então elas acabam se deslocando justamente para essas regiões, leste e sul. Conforme isso vai, isso está muito interligado com a questão socioeconômica. Conforme as pessoas vão trabalhando, ascendendo no seu emprego, subindo na carreira, elas vão, então eu quero mudar lá do Motorama para o Jardim Aquários. Então ela já vai ter uma idade um pouco mais avançada, né? Só um exemplo, e ela acaba tendo essa possibilidade. Ou mesmo, essas regiões se transformam. A pessoa vai avançando na carreira, ganhando dinheiro a mais, ela não vê a necessidade de mudar dali, e essa região vai se tornando mais envelhecida, né? Então esse é um dos mapas. Então pode passar para o próximo, por favor, Pedro. Esse é um mapa de concentração de renda. Então ele mostra aí esse eixo principal, né? Que a gente fez um zoom nesse núcleo metropolitano, digamos assim, que pega aí de Jacareí até Guará, né? Então a gente deu esse zoom e mostra a questão a concentração de domicílios com alta renda na RM Vale. Então as áreas em vermelho é onde tem uma concentração elevada de domicílios com alta renda.
e as áreas em azul onde tem uma baixa concentração. Então a gente tem ali São José. Novamente, se a gente comparar com outro mapa, uma coisa casa com a outra. Então, novamente, as regiões centro-oeste de São José, né, tem um alto percentual de domicílios, né, na verdade não é um alto percentual, mas é uma alta proporção de domicílios com renda elevada, e as regiões sul, extremo sul e leste, uma baixa proporção de domicílios com renda elevada. Mas a gente vê também que existem mais pontos vermelhos aí no mapa de 2010. Né? Sim, sim. Nessa linha da rodovia da Exatamente. Presidente Dutra, né? Você vê mais pontos vermelhos, o que significa então sempre próximos à pessoas rodovia. com mais Domicílios com rendimentos mais elevados. Né? Então a gente tem que reparar isso sempre. Por que tem essas áreas em branco? Porque nós consideramos os setores censitários urbanos. Então são só as áreas consideradas urbanas. As áreas rurais nós não consideramos na análise, até porque do total de população da RM Vale, menos de 2% vivem na zona rural. Então os outros 98% a gente focou nas zonas urbanas. E quando a gente olha esses pontos vermelhos, eles estão muito concentrados margeando as rodovias. Né? Se a gente pensar, por exemplo, os exemplos de Taubaté, São José, Jacareí, a gente pega, por exemplo, aqui o Jardim Aquário, Jardim das Indústrias, né? O centro de São José dos Campos são áreas cortadas pela Dutra, por onde a Dutra ela passa e onde tem alto rendimento. E essas regiões, por exemplo, em lilás, ali em rosa, né? São zonas de transição, que são áreas cercadas de alto rendimento com áreas onde existem também áreas de baixo rendimento. Então é uma zona de transição. E isso ocorre ali principalmente na divisa com Jacareí, no caso de São José dos Campos, que é onde a gente tem uma grande mancha, né? Lilás. Pode passar para o próximo mapa, por favor. Aqui é o mapa geral desse primeiro mapa que foi mostrado, né? Desse segundo mapa que foi mostrado aí do rendimento, mostra a RM Vale como um todo e a evolução disso de 2000 para 2010. Pode passar para o próximo mapa. E esse é um outro mapa bastante interessante, que ele é um mapa de deslocamentos pendulares. Então, o que são os deslocamentos pendulares? São pessoas que residem em um município, mas se deslocam a outro município para trabalho ou estudo. E nós consideramos isso, né, nesses dois mapas. Então, o que mostra de 2000 para 2010? Um aumento desses deslocamentos de população entre esses anos. Então, por exemplo, em 2000 não aparecia a população saindo de São José dos Campos e se deslocando para Caraguatatuba. E os deslocamentos, por exemplo, entre Caraguatatuba e São Sebastião não eram tão intensos. Agora a gente pode ver Caraguá como um polo ali no litoral, mandando população para Ubatuba, trocando população com São Sebastião. Então a gente percebe aí uma intensificação desses movimentos pendulares. E quando a gente olha também, por exemplo, São José com Caçapava, São José com Jacareí, a gente percebe que continuam os movimentos ali muito intensos. Eu acredito que no censo de 2020 isso vai ter se tornado mais intenso ainda. Né? Então a gente vê, por exemplo, esse núcleo metropolitano de Jacareí até Taubaté, os movimentos, as trocas muito intensas. E daí quando a gente olha, por exemplo, né, um pouco mais afastado já, ali entre Aparecida, Guará, que está ali, o São José dos Campos é o número 33, né, para quem não sabe ali. Taubaté é o número 37 e Aparecida, por exemplo, é o número, se eu não me engano, o número 1. Aparecida é o número 1 no mapa. Então, você vê Aparecida trocando muita população com Canas, com Guará, com Lorena. Então, uma outra dinâmica ocorrendo também nesses municípios. Né? Por que São José e Taubaté atraem tanta população? Principalmente para trabalho e estudo. A gente tem aqui os polos, né, industrial, tecnológico, Pindamonhangaba também se destaca nisso, mas também existe a questão das universidades. Né? Então, nós temos as universidades públicas, as privadas, que São José é um grande polo de universidades privadas hoje, né, e públicas também. Então, as pessoas se deslocando dentro da região, né, fazendo esses movimentos para ir para razões de trabalho ou estudo. Né? Muito bem. Então, quer dizer que os gestores podiam conhecer essas tendências, né? Exatamente. Para poder dimensionar e reorganizar suas políticas públicas. Né? Exato, eu acho que, porque são mais de 50 indicadores, né? Nós mostramos 3 só aqui, mas tem mais de 50. Então, assim, a gente tem sobre questão de ligação com rede de esgoto, de água, se tem calçado ou não tem, chefia feminina, densidade demográfica, crescimento demográfico, se ele é um crescimento vegetativo ou migratório. Então, tem mais de 50 indicadores que o Atlas ele traz que
se o gestor público ele olhar isso, sentar e perder ali 2, 3 horas do seu dia olhando aquilo, ele pode desenhar a política pública de uma forma mais eficiente. E não só isso, ele pode entrar em contato com a gente, pode entrar em contato comigo, falar, olha, eu tenho uma dúvida, tem como você auxiliar, tem como você produzir um mapa focado só, por exemplo, em São José dos Campos, só em Taubaté, só em Jacareí? Tem. Eu faço isso sem problema algum. Isso é uma parte do trabalho. Que fantástico. E o download é gratuito? Totalmente gratuito, tem, exatamente. Tem um endereço? O endereço depois a gente pode colocar. De cabeça eu não sei. Perfeito, mas é importante que a gente vai passar sim esse endereço para você. E gostei muito. Bom, em primeiro lugar, parabéns, porque a gente sabe e também consegue imaginar o volume, o tamanho do trabalho que isso daí não é empirismo, não é adivinhação. Isso daí foi baseado em fatos, em estudos e tudo mais. Baseado em dados que foram comprovados cientificamente. Né? Não tem dúvida. Você está de parabéns de toda essa equipe que trabalhou nisso também, Agradeço. porque é um trabalho fantástico, muito legal mesmo. E muito legal que eu achei também é a possibilidade, no caso do gestor público aí, poder também encomendar o que for preciso a partir disso aí e entrar em contato com você também. Exatamente. Nós vamos aí passar todos esses contatos para vocês, para que possa ser utilizado devidamente esse trabalho seríssimo que o Leandro e toda uma equipe também fez, né, Exatamente. Está de parabéns, junto com os autores, muito junto bom mesmo. com toda uma equipe enorme, porque baixar, organizar, sistematizar todos os dados, produzir os indicadores, produzir os mapas, revisar todo o material, é um trabalho que demanda aí uma equipe de umas 10, 15 pessoas. Então, né, todo mundo, não só eu, os outros autores, toda a equipe técnica, né, também agradeço todo mundo pelo trabalho e espero que, de fato, o Atlas sirva, né, para os gestores públicos aí, tomarem decisões mais acertadas. Está de parabéns, mais uma vez, parabéns mesmo. E fica aí, nós temos ainda o compromisso de passar direitinho todos os endereços. A gente vai querer escrever para você poder copiar aí também, tá bom? Muito obrigado. Nós vamos para um rápido comercial, mas antes eu dou e agradeço o bom dia a Eugênia Minicucci, que fala do bairro São Dimas. Oh, que bacana você colocou a gente sempre. Eu fico perturbando vocês, né? Se mandar um oi pra gente, fala de onde você está falando. Tá aqui a Eugênia Minicucci, que fala do bairro São Dimas. Um ótimo dia a você também. Rápido comercial e a gente já volta. Até já. Estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas. E eu tinha prometido o endereço aqui para você. Corre lá, pega um papelzinho para anotar. Está aí já? Bom, o www.librum.com.br/Vale Litoral/info/. Não deu para anotar, né? Não se preocupe não. Logo mais, após essa edição, no portal da SP Rio+, você confere que vai estar lá, você pode fazer só o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Exatamente. Tá bom? Então eu vou repetir rapidinho, www.librum.com.br/Vale Litoral/info/. Logo após essa edição, corre lá no nosso portal que vai estar lá, tá bom? E o Tribunal de Contas do Estado determinou a suspensão da licitação que havia sido aberta pelo governo Felício Ramute para definir a empresa que ficará responsável pela Zona Azul de São José dos Campos a partir de abril. A sessão para a abertura das propostas das concorrentes estava marcada para essa sexta-feira. A decisão foi tomada após 3 empresas encaminharem representações ao órgão para apontar supostas irregularidades no edital. As denúncias foram feitas pelas empresas DAC, Splice e Sertel. Essa última é responsável pelo serviço na cidade desde 2006. Anteriormente, outras 4 empresas já haviam impugnado o edital diretamente à prefeitura, mas a gestão tucana havia rejeitado os apontamentos. Em nota, o governo Felício alegou que a decisão do TCE está em análise e que será respondida no prazo. A prefeitura argumentou ainda que entende que a licitação segue todos os parâmetros legais vigentes. Firmado em abril de 2006, o contrato atual com a empresa Sertel será encerrado em abril de 2020.
E o modelo de placas Mercosul será obrigatório para novos veículos em todo o país a partir de amanhã, assim como para aqueles que forem transferidos para outro município ou que precisarem ser substituídas por danos ou furtos. Conforme matéria do G1, a placa Mercosul continua com 7 dígitos, mas ficará com um número a menos e uma letra a mais, que estará sempre entre os números. Com isso, aumentam as combinações possíveis. As placas atuais, segundo o Denatran, acabariam em alguns anos e as novas permitirão mais de 450 milhões de combinações. Outra novidade é que as novas placas não serão instaladas diretamente pelo Detran. Elas serão fabricadas e vendidas por empresas credenciadas. Além disso, deixa de existir o famoso lacre e entra o QR Code, a identificação digital que armazena todo o processo de fabricação da placa, desde o início da matéria-prima até a instalação. Isso permite que a fiscalização aponte o aplicativo para o QR Code e identifique as características do veículo em tempo real na consulta da base nacional. Vamos nós, de placas novas aí. Polêmico. Polêmico. Não, Eu ainda não engoli a tomada, já estão botando placa. Empresas credenciadas. Empresas que dá arrepio quando a gente ouve isso. Pois é, vamos ver aí. Placa é sempre uma coisa, um teatro pantanesco para o brasileiro, porque a gente não sabe o que acontece ali. Vamos ver. E até 2025, veículos capazes de ir de um ponto a outro sem serem conduzidos por motoristas devem estar disponíveis no mercado, o que deverá marcar o início das mudanças nos meios de transporte e, claro, na organização das cidades. No Reino Unido, Kevin Vincent é um dos nomes por trás das pesquisas que possibilitarão o funcionamento desses carros. Ele é o diretor do Centro de Pesquisa de Automóveis Autônomos e Conectados da Universidade de Coventry. Em entrevista à Agência Brasil, ele disse, abre aspas, estamos trabalhando com a meta de termos os primeiros veículos disponíveis em 2025 e os mais avançados em 2030. Em 2025, esperamos ter um cenário em que o carro possa levar passageiros de um ponto a outro em uma trajetória pré-determinada sem interação do motorista. Isso é tecnicamente possível, inclusive agora, mas nós precisamos ter certeza de que a infraestrutura é adequada e, claro, que podemos repetir o trajeto várias vezes de forma segura. E isso, sim, só após 2030. Eu recebi uma notícia, inclusive nesse sentido hoje, falando que um jovem ele viajou por 36 horas e percorreu mais de 2.000 quilômetros usando a função piloto automático de um carro autônomo. Então imagina, ele viajou 2.000 quilômetros em 36 horas viajando sem colocar a mão no volante. Tem até uma foto dele dormindo ao longo da viagem. Corajoso ele também. Não foi no Brasil isso? Não foi no Brasil, não foi no Brasil. E foi nos Estados Unidos. Mas ele percorreu isso nessa função autopilot, né, que é a função de piloto automático. Então a gente vê que já é uma realidade, porém ainda não está disseminada. Em breve, esperamos que esteja, né? Não tem dúvida, muito interessante mesmo. E vamos de esportes, e olha só, e o burrão foi copeiro. Com gol de Hermínio aos 5 minutos do primeiro tempo, o burro da Central superou a Portuguesa por 1-0 e garantiu a sua segunda vitória seguida na Série A2 do Paulistão. Com o resultado, os taubateanos chegam aos 7 pontos e passam a dividir a liderança com o Sertãozinho e São Bernardo, perdendo apenas no saldo de gols. O time volta a jogar no próximo sábado, quando recebe o Penapolense no Joaquinzão, em Taubaté. E um novo desafio foi lançado. A Federação Paulista de Futebol anunciou na tarde de ontem, em congresso técnico, que deve criar mais uma divisão estadual a partir da temporada 2021. A ideia da FPF é que a quarta divisão seja dividida em B1
e B2. É nessa divisão que estão 3 times da região aqui: São José, Joseense e Mantiqueira de Guaratinguetá. Na prática, os 36 times que disputam a 4ª divisão deste ano serão divididos em 4 grupos de 9 times. Os 4 primeiros colocados avançam e já estarão garantidos na Série B1 de 2021. Os demais eliminados formarão a B2. Entre os 16 classificados, o mata-mata vai definir os 2 times que garantirão o acesso para a Série A3, equivalente à 3ª divisão. Dessa forma, a Série B1 será formada pelos 14 times que não conseguiram o acesso e mais 2 que foram rebaixados do A3. É meio complicado isso daí, hein? E lá vamos nós de novo. Com 10 derrotas seguidas, o São José Basquete enfrentar hoje o Basquete Cearense às 20 horas no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos. O confronto é válido pela 19ª rodada do NBB. No primeiro turno, foi justamente contra o Basquete Cearense que o São José conseguiu uma de suas 3 vitórias conquistadas aí na competição. No dia 14 de novembro, lá em Fortaleza, o time da região venceu os nordestinos por 81-77. Lembrando que os jogos do São José no ginásio Linneu de Moura têm entrada gratuita. O policiamento controla a movimentação do público para evitar problemas de superlotação. Vale sim seu apoio aí ao time de São José. E olha aí, gente, ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2229 da Mega Sena, sorteada na quarta-feira. O prêmio para o próximo sorteio, que é agora sábado, sabe quanto? Estimado em 70 milhões de reais. Senhores, vamos sonhar? Pode sonhar, né? Compensa Sonhar não custa nada. R$4 aí para dar uma sonhadinha? É. Pois é, 70 milhões, eu não sei exatamente, não tenho a menor base de quanto seja isso, mas é muito dinheiro. O Glaucio já prometeu compartilhar essa dinheirama com a gente. Com a gente. Exatamente. Né? Poder transmitir o abre aspas do Caribe. Exatamente, Caribe. mas eu devo dizer também que as cifras estão sujeitas ao comportamento. Que nem o Papai Noel, quando era no final do ano. Então, daqui até sábado eu vou analisar o comportamento de todo mundo e, caso seja bom o comportamento, nós avaliaremos qual será o volume da quantia. Ok. Tá bom? Mas olha aí, nós estamos chegando ao final do Abre Aspas dessa quinta-feira. A gente terminou com essa notícia pra cima aí. Se você pretende jogar, boa sorte aí pra você. Zé, muito bom dia. Encerrado mais uma edição. Até amanhã. Até amanhã. Leandro, até amanhã e mais uma vez parabéns pelo belíssimo trabalho do Atlas aqui, você e todos os seus companheiros. Eu agradeço, muito obrigado aí pela oportunidade aí, até semana que vem, estamos aí, finalzinho de semana aí, já um bom final de semana para todo mundo. E boa sorte, né? Boa sorte, quem sabe, quem sabe. Exatamente. Lembrando mais uma vez que a respeito do Atlas, para o download, logo após essa edição, daqui a pouquinho, já vai estar aqui no portal da SP Rio+. Você pode entrar lá, dar o seu Ctrl+C, Ctrl+V e prestigiar o trabalho do Leandro e de toda essa equipe, um trabalho primoroso mesmo. E para você, até amanhã. E amanhã você sabe que é edição especial, porque sexta-feira tem aquelas colunas especiais de sexta e por si só já vale a pena, porque é sexta-feira, é sempre bom. Até amanhã. SP Rio+.